Ok. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos na casa do nosso Deus, no dia do Senhor, para o adorar. Essa chuvinha boa, né? Então, eu gostaria de orar mais uma vez, pelo tempo de aula. Os jovens e os adultos, irmão, ficam aqui. O restante do pessoal vai lá para cima. Então, vamos orar, vamos ter um tempo de oração pela aula de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua direção nessa manhã, que possamos aprender mais sobre a Tua palavra, aprender tudo aquilo que diz respeito ao contexto dos textos sagrados, em especial os evangelhos, que possamos nos preparar para termos leituras proveitosas da Tua palavra e que isso transforme o nosso viver, que isso mude o nosso ser, o nosso estilo de vida, possamos nos dobrar diante do texto sagrado, em adoração e reverência a Ti, Pai. Nos abençoa nessa manhã, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só tirar isso aqui. Ok. Fazendo uma breve revisão da aula passada, o que é que a gente viu mesmo, hein? Tentando tirar aqui. Ok. Na aula passada, o que é que a gente viu? Deixa eu procurar aqui um sumário da aula passada para ajudar vocês. A gente fez uma introdução, né? Basicamente do período intertestamentário, ou período interbíblico, que alguns vão chamar do período de 430 anos de silêncio profético, em que Deus não levantou profeta, não revelou nova escritura. A gente fez também uma abordagem do contexto político da época, dos reinos que dominaram Israel, de um período que Israel se tornou independente, breve período. Fizemos também um apanhado do contexto religioso, e aí isso ajudou a gente a entender figuras como fariseus, saduceus, e etc. E também vimos um contexto socioeconômico, principalmente um Israel já debilitado, um Israel que estava sob o domínio romano, subjugado sobre seu poderio. E hoje, só passar aqui, hoje nós vamos ver um pouquinho, nessa última aula de introdução aos evangelhos, vamos ver um pouco sobre a crítica textual. Tem um aspecto importante para a gente observar nos evangelhos. A questão dos evangelhos sinóticos, a pergunta por que 4 evangelhos? Você já se perguntou isso? Mas por que 4, né? O gênero textual evangelho, e vamos falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos especificamente, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar um pouquinho mesmo, tá? Porque eu vou deixar para que cada professor adentre aí no seu evangelista, digamos assim. Então, vai ser só uma breve introdução. Então, vamos começar com a crítica textual e os evangelhos. Os microfones estão à disposição? Acho que tem um bocado aqui, né? Espera aí. Show. A primeira pergunta seria: quem lembra o que é crítica textual? Acho que eu já falei um pouco sobre crítica textual aqui. Mas aí os microfones ainda estão no processo, então eu vou responder por vocês. A crítica textual, ela é uma ferramenta utilizada na comparação de manuscritos. Então, nós sabemos que nós não temos os textos autógrafos em mãos, mas nós temos cópias bem guardadas, né, em vários museus ao redor do mundo, e nós temos boas traduções. Então, a crítica textual ela vai fazer essa análise, essa abordagem de comparação de manuscritos. E não apenas isso. Ela vai buscar investigar fonte, contexto histórico. Então, a pessoa que tem a responsabilidade de exercer a profissão de um crítico textual, ela tem que buscar todo esse contexto também de comparação de manuscritos, não somente da escritura, tá? É porque aqui eu estou direcionando a crítica textual para a palavra de Deus. Mas existe crítica textual de vários outros livros. Inclusive, no contexto de cópias, as escrituras dão um banho em qualquer outro texto antigo.
Você tem textos de Platão, Sócrates, vão ter 6, 7, 8 cópias no máximo. A escritura já passa de 700 cópias facilmente de alguns textos. Então, você tem muito material para estudar em relação à escritura. Então, a crítica textual faz essa comparação e busca informações contextuais, autoria, data, etc. Os textos dos evangelhos, assim como toda a Bíblia, são muito conservados e verificáveis. Então, isso é verdade para toda a escritura. E dando ênfase, isso também é verdade, particularmente para os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos muito bem conservados e bastante verificáveis. Então, nós temos um texto confiável. De fato, um texto que nós podemos dizer, isso que temos em mão é a palavra de Deus. Eu não vou adentrar muito, porque a gente até já teve uma aula sobre crítica textual, mas eu quero fazer essa introdução para a gente ir nas variantes textuais. As variantes textuais são textos que apresentam uma dúvida entre os manuscritos, mas não é uma dúvida a ponto de invalidar nada do texto. É uma dúvida apenas de cerca de 1%, né? Alguns vão colocar 2%, enfim, é uma variação mínima, né? São textos mínimos que são chamados de variantes textuais. Eu acredito que é importante os irmãos terem ciência disso, saberem que isso existe. Né? Não tem ninguém tentando enganar ninguém. Então, as variantes textuais, esses textos apresentam uma certa dúvida. Quando os críticos vão nos manuscritos, são manuscritos que divergem um pouco. Eles se diferenciam entre si. Coisa de, às vezes, é uma letra, às vezes é uma palavra, enfim. A maioria das variantes, elas são facilmente rastreáveis e facilmente solucionadas. Então, não, aqui dá para ver claramente que o copista, ele só repetiu algo que não precisava, não deveria. Sabe quando você escreve, você repete sem querer, né? Isso acontece. Então, a maioria das variantes são facilmente resolvidas. Só que tem algumas que os críticos não encontram nas cópias mais antigas. E aí, normalmente, o que é que acontece? Coloca-se colchetes. Alguém já viu algum texto em colchete na sua Bíblia aí? Pronto, são as variantes textuais. Se a gente for olhar as variantes, o que me deixa assim fascinado nas escrituras é que esses textos de variantes, eles não comprometem a doutrina basilar das escrituras. Então, nenhum texto em que Jesus mostra ser o filho ou ser divino vai estar numa variante textual. São textos mais, digamos, periféricos no sentido doutrinário, tá? E aí eu quero ir para 2 deles, para os irmãos ficarem cientes que essas variantes existem, tá? O primeiro está lá em Marcos, capítulo 16, é conhecido como o final longo de Marcos. Marcos, capítulo 16, do verso 9 até o verso 20. Nós não vamos ler todo aqui. Em algumas Bíblias, talvez esse texto esteja entre colchetes, tá certo? Basicamente, o que foi que aconteceu? Em alguns manuscritos, o Evangelho de Marcos termina no verso 8. Em outros manuscritos, o Evangelho vai até o verso 20. Tá? Então, essa daí é uma variante. Aí, o que é que aparece de teologia, digamos assim, nesse texto? Basicamente, Jesus, vamos ler a partir do verso 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Provavelmente aqui seja um texto do caminho de Emaús, em que Jesus se revela para alguns dos seus discípulos. Mas nós não precisamos esse fenômeno, né, esse evento, não está apenas em Marcos 16, verso 12. Nós encontramos também em Lucas, capítulo 24. Então, percebe que é um texto completamente plausível. As variantes textuais, meus irmãos, não tem nenhuma heresia, nada do tipo. São textos plausíveis e que podem muito bem ter acontecido, que é o que a gente vai ver em João também. A grande questão é ele não aparecer em todos os manuscritos. E aí, já deixando aí registrado para os irmãos terem ciência, tá certo? Outra variante, bem famosa, está lá em João, capítulo 7. Essas são as maiores, tá? Normalmente uma variante é uma palavra, uma frase.
mas essas daqui são as maiores. João 7, essa aqui eu gostaria de ler com os irmãos. Pega o último versículo do capítulo 7 e adentra no capítulo 8. A partir do verso 53. E cada um foi para a sua casa. Aí, capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Vocês estão vendo que eles estão colocando Jesus à prova aqui, né? Olha o verso 6. Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Porque se Jesus não mandasse matar aquela mulher, né, apedrejá-la, basicamente ele estaria indo contra a lei de Moisés. E Jesus jamais foi contra a lei de Moisés, ele não veio para revogá-la, ele veio para cumpri-la. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Isso daqui é um dos requisitos, né? Aqueles que deveriam aplicar a lei deveriam ser pessoas que estivessem puras diante de Deus, né? Principalmente os sacerdotes e o sumo sacerdote deveriam ser pessoas de um caráter modelo, um caráter padrão. E aí Jesus diz: se vocês se julgam assim, quem se julgar assim, atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto é plausível? O que é que os irmãos acham? Ou seja, isso aqui pode ter acontecido tranquilamente? Pode. Esse vai e não peques mais, Jesus falou para várias pessoas: olha, você está purificado aí da sua doença, do seu problema, você está livre da sua doença, você está purificado dos seus pecados, você vai e não peca mais. Então, isso aqui é claramente plausível. A questão não é exatamente essa, a questão é como eu estou mostrando para os irmãos. Não tem esse texto em todos os manuscritos, tá? Então ele é mais uma variante aí. E percebe que ele não afeta nada da doutrina basilar das Escrituras, tá bom? E aí, meus irmãos, com o surgimento do iluminismo e da teologia liberal, a gente já está falando do século 17, 18, por aí, algumas questões se levantaram. Então, a crítica textual, ela começou a querer ser mais incisiva. Muitas pessoas do iluminismo, né, com a sua mente iluminista, essa mente de que apenas o mundo natural existe, né, tudo dá para ser explicado através da razão, não existe essa de sobrenatural ou de mundo espiritual, vamos explicar tudo aqui no materialismo, isso deságua no materialismo. A teologia liberal também, você vê teólogos querendo explicar o sobrenatural, milagres, enfim, curas, de alguma forma que a ciência consiga dizer: olha, pode ter acontecido assim. Então, a gente lembra do exemplo clássico aí da multiplicação dos pães, em que muitos teólogos liberais vão dizer que não é que Jesus multiplicou os pães, mas é que cada um lá tinha um pão no seu bolso, e sendo tocado pela mensagem de Jesus, passou a compartilhar o pão com as pessoas. Então, assim, você vê teólogos liberais tentando tirar o sobrenatural da Bíblia. Eu estava vendo a Bíblia acho que era Benjamin Franklin. Ele tirou tudo que não dava para ser explicado de forma materialista, de forma natural, né, da sua Bíblia. Então, você tem a Bíblia dele, ela é toda picotada, toda cortada assim. E essa é a consequência de quando você abraça o iluminismo, a teologia liberal, o liberalismo e por aí vai. Você começa a tentar explicar de uma forma que a ciência aceite os milagres, o sobrenatural, tenta deixar tudo aqui no âmbito material.
você deságua no materialismo, né? Quando a gente sabe que a Bíblia tem, sim, um aspecto espiritual, e assim, um aspecto sobrenatural. Então, muitos críticos textuais, abraçando essa ideia, eles começaram a questionar muito além do papel deles. Então, começaram a questionar a autoria dos evangelhos. Então, não foi Mateus que escreveu o evangelho de Mateus. Fontes que são datadas historicamente. Você tem vários pais da igreja, grandes historiadores, do período da igreja primitiva e do período dessa primeira igreja, que diziam, né? Mateus escreveu esse primeiro evangelho, Marcos escreve o outro, Lucas, depois João. Então, isso é algo acurado historicamente, mas eles passam a questionar. Questionam também a datação. Não, isso daí não foi no primeiro século. Foi lá escreveram pelo século IV, V, tentando distorcer o que Jesus disse, tentando tornar a figura dele num Messias, né? Então, os milagres e o sobrenatural, a gente tem que retirar dos evangelhos. E aí começou a busca pelo Jesus histórico. Então, eles quiseram diferenciar. Existe o Jesus histórico, aquele que de fato existiu. Então, qualquer pessoa séria hoje no meio acadêmico, inclusive ateus, eles não vão negar que Jesus não foi uma figura histórica. Ou seja, eles reconhecem. Esse Jesus, Jesus de Nazaré, ele existiu. Há relatos, né? Flávio Josefo, o imperador, esqueci o nome do imperador, mas já do século I e II, fala de um certo Crestus, que alguns acreditam que ele estava falando de Cristo. Tem vários outros imperadores também que falam sobre o começo do cristianismo. Então, Jesus é uma figura histórica, que de fato existiu. Então, as pessoas não vão negar isso. Agora eles vão fazer essa diferença. Não, tem o Jesus histórico, que de fato um homem galileu, lá de Nazaré e por aí vai, que ele existiu. Mas tem o Cristo da fé, que esse Cristo da fé seria o quê? As pessoas começaram a acrescentar nessa figura de Jesus coisas que Jesus nunca falou que ele era, ações que Jesus nunca fez, ou então começaram a ver com os olhos da fé, né, o Cristo da fé, começaram a ver num homem a figura de um Deus. Tudo isso por causa do iluminismo, da teologia liberal, enfim. E aí você vê essa busca para diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. A gente sabe que isso é um problema, né? Não existe essa diferença. Os apóstolos não escreveram o que eles estavam sentindo ou pensando que Jesus teria falado ou feito. Mas eles escreveram exatamente o que Jesus falou e fez. E a grande prova disso, que deixa claro para mim que foi assim que aconteceu, é que os apóstolos pagaram com suas próprias vidas o testemunho que eles davam. Porque assim, você nunca vê na história alguém morrer por uma mentira. Você pode até ver alguém morrer enganado. Como alguns vão dizer, olha, muitos muçulmanos, eles se enganam e morrem pela causa. Tudo bem, mas o cristianismo e os apóstolos aqui, eles não estavam morrendo apenas pela promessa, apenas pela esperança. Era também, mas eles estavam morrendo por algo que eles viram. Eu vi um homem que estava morto, ao terceiro dia, ressuscitar. E isso ninguém pode negar. Se quiser tirar minha vida, pode tirá-la. Então, existe uma base aqui para essa fé. E aí, claro, eles vão ter a esperança do retorno do Messias e tudo mais. Mas não é uma fé cega como a fé das outras religiões. Existe uma acurácia histórica aqui. E esses homens pagaram com suas próprias vidas. Certo? Então, quis trazer 2 exemplos aqui. O primeiro desse homem, o Rudolf Bultmann, não é nem que ele acreditava nessa diferença do Jesus histórico do Cristo da fé. A ideia dele era mais uma ideia de desmitologizar a Bíblia, né? Ele escreveu vários livros sobre isso. Jesus Cristo e mitologia. Então, a ideia dele era basicamente o quê? Olha, existiu esse homem na história, mas criou-se muita mitologia em cima dele. O nosso papel, então, segundo Bultmann, seria desmitologizar Jesus e, de fato, ficar com essa figura-chave. Então, é um grande exemplo, um grande homem, né? um grande líder político, religioso e por aí vai, mas Deus não. Então, tenta desmitologizar essa figura. Outra pessoa que fez isso, esse mais recente, tá? Bart Ehrman, ele escreveu até esse livro aqui, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Ou seja,
a mesma ideia. Não, a gente tem que tirar esses excessos e vamos focar de fato só no que Jesus disse e só no que Jesus fez. Só que essas pessoas não percebem que se você começa a questionar uma parte da Escritura, você passa a questionar toda a Escritura. Porque até onde vai? Quem tem essa régua para dizer, não, a gente pode ir até aqui, isso aqui Jesus de fato não disse, isso aqui ele disse. Quem tem essa régua? Esses homens acham que tem. Então, olha, Jesus falou somente até aqui, o resto é invenção dos seus apóstolos, é invenção dos seus seguidores dos séculos seguintes. Então, essas pessoas, elas se acham na prerrogativa de tentar separar e dizer o que é verdade do que é mentira da Escritura. Então, ele bota até uma perguntinha no final, né? Quem mudou a Bíblia e por quê? Então, são homens completamente imersos na teologia liberal e que, por abraçarem essa teologia, vão falar do materialismo, vão tentar tirar tudo que for espiritual da Bíblia e aí chegam em heresias como essas, tá? Então, essa é a parte de crítica textual, é uma parte importante para a gente entender que há esse debate, até para a gente conseguir saber, ter formas de defender a nossa fé, defender o que cremos e por que cremos. A questão dos evangelhos sinóticos é a seguinte. Quem sabe aí o que são evangelhos sinóticos? Cadê os microfones? Vai, Matheus, bota aí para alguém. Bora, eu acho que vocês sabem, vocês estão só... Pronto, bota aí para a Rayane falar. São os evangelhos que têm mais semelhança entre si. Pronto, quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Pronto. Essa palavra sinótico, né, ela tem essa ideia de semelhança. Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes, enquanto o evangelho de João é mais diferentão, sabe? Tá aqui. Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, compartilham muitas semelhanças, diferentes de João. Aí tem algumas hipóteses por que isso aconteceu. A primeira hipótese, eu coloquei só duas, tá? Para não cansar muito os irmãos. A primeira hipótese é que Mateus escreveu primeiro, e isso, inclusive, por muito tempo, foi a crença da igreja no início. Por isso que o Evangelho de Mateus é o primeiro aí na nossa Bíblia. Então, acreditava-se que Mateus havia escrito primeiro. Depois, Marcos fez um resumo, uma enxugada, né? Mas, basicamente, vão ter muitos eventos em comum. A grande diferença de Mateus e Marcos é que Mateus fala muito dos sermões, né? Tem vários sermões, Jesus proclamou vários sermões. E Marcos vai mais nas coisas que ele fez e nos ensinamentos ao caminhar, né? Jesus tinha muito essa ideia de ensinar e discipular ao caminhar. Marcos faz o resumo. E Lucas se valeu dos dois. Lucas tinha o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos à disposição para escrever o seu. A segunda hipótese é que Marcos escreveu primeiro. Ele é o mais conciso, né? Marcos escreve primeiro. Depois, Mateus e Lucas se valem do Evangelho de Marcos, né? Então, Mateus não teve acesso ao Evangelho de Lucas e nem Lucas teve acesso ao Evangelho de Mateus. Eles só tiveram acesso ao Evangelho de Marcos e de uma fonte Q. Essa fonte Q seria basicamente registros do que Jesus tinha feito. Só que isso tinha um aspecto apenas histórico. Essa fonte Q, ela não é inspirada. O que é inspirado são os textos dos evangelhos. Mas eles se valem dessa fonte Q. Provavelmente, irmãos, já no início, as pessoas tinham essa noção. Olha, eu estou diante de um evento aqui que muda eras, o evento Cristo. Então, a gente precisa já ir escrevendo alguma coisa, deixando registrado para as próximas gerações, porque a nossa mente não vai conseguir dar conta de tudo isso. Então, Mateus e Lucas, eles escrevem baseando em Marcos e nessa fonte Q. E Lucas vai mais além. Lucas fala sobre uma acurada investigação em busca de fontes, de pessoas, de testemunhas oculares e por aí vai.
Qual é a que... Vamos fazer o seguinte, quem acha que é a hipótese 1? Vai lá. Levanta a mão. Temos 2 aqui, né? 3. Quem acha que é a hipótese 2? Tem alguém se abstendo aí, né? Ok. Eu fico mais com a hipótese 2 também, mas as duas são completamente plausíveis, tá? O microfone aqui para o irmão Alex. Tá com a Rayane, né? Não. Não? Ok. Thales, dos 4 evangelistas, nós temos 2 apóstolos e 2 que não eram apóstolos. Marcos já era um jovem quando ele é mencionado por Paulo. E aí, colocá-lo como o principal evangelista, para mim soa estranho. Já que Mateus andou ali com Jesus, ele narra todos os fatos ali, de nascimento, de linhagem, bem interessante todo esse... ele mastiga muito esse início de Jesus, também nas suas pregações, né, nos sermões. Aí, isso me leva ao fato de que alguém que caminhou ali lado a lado com Jesus, talvez tenha essa prerrogativa. Muito bom. Elisson. É o João Marcos, exatamente. Que o irmão Alex está falando, né? Eu concordo com essa ideia. A minha defesa de que seria Marcos o primeiro, e vai estar exatamente aqui no que eu vou falar a seguir, mas, de novo, é completamente plausível a proposta do irmão Alex, que é a hipótese 1, né? Que Mateus escreveu primeiro. Eu acredito que foi Marcos porque Marcos provavelmente escreveu primeiro e ele estava sob a supervisão de Pedro. Então, tudo indica que esse evangelho foi escrito em Roma. Pedro já um pouco mais avançado de idade. E Marcos, ele provavelmente testemunhou algumas coisas, mas não tudo. Então, ele precisou da supervisão de Pedro para fazer isso. A tradição conta que foi assim, mas, claro, não dá para ter certeza, né? E eu acredito que seja Marcos também, por ele ser um evangelho mais resumido e direto. Então, é muito mais provável, na minha interpretação, que Mateus e Lucas tentem expandir do que depois Marcos tenha tentado resumir. Mas, enfim. E aí, como o irmão Alex falou, Mateus, ele é uma testemunha ocular, certo? Desde o início ali, Jesus já chama ele, né? Esse Mateus é Levi, tem o nome dele Levi em algum evangelho. Jesus chama ele, cobrador de impostos, né? E Mateus escreve depois de Marcos, segundo a minha visão, com acesso ao evangelho de Marcos. E dessa fonte Q, assim como Lucas tinha acesso ao evangelho de Marcos e da fonte Q. Lucas escreve depois de Marcos com acesso ao evangelho de Marcos e de uma fonte Q, e se valendo de uma acurada investigação. Alguém lê para a gente? Lucas capítulo 1, versos 1 a 4. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, né? Diz assim: visto que muitos já se empreenderam em narrar uma coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de uma cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então, Lucas, ele se propõe mais nessa defesa de ser acuradamente histórico, né? Ele é um historiador exato, e os outros vão buscar mais assuntos, enfim, não se propõe tanto a essa narrativa como Lucas se propõe, tentando trazer mais a linha histórica dos eventos, certo?
Mas enfim, meus irmãos, basicamente seria isso, tá? O que a gente sabe é que, certamente, o Evangelho de João, que não é um dos sinóticos, foi o último. Mas a ordem dos sinóticos em si ainda é questão de dúvida, certo? E aí, por que 4 evangelhos? Vamos lá. Essa pergunta também é debatida até hoje. Na igreja antiga, essa igreja dos primeiros séculos, eles tinham uma forma de tentar resolver isso. A forma tradicional de interpretar os evangelhos era tentando harmonizá-los. Então, tenta pegar essas 4 narrativas, junta numa só, faz um combo aí, e tenta harmonizá-las para que a gente possa ter um panorama geral. Tem pontos positivos e pontos negativos disso, tá? Os pontos positivos da harmonização seriam, primeiro, organizar os eventos em uma narrativa geral. Então, tenta organizar na ordem que aconteceu. Você vai ver que Lucas ele é mais exato historicamente, Mateus parece tratar de assuntos, e Marcos também parece tratar mais nos feitos de Jesus. Então, e João vem com coisas bem diferentes, né? Então, você tenta harmonizar isso e busca uma narrativa geral. Isso é bom. E você também busca resolver aparentes contradições. Tá? Eu digo aparentes contradições porque se a gente for olhar, adentrar cada detalhe nessas aparentes contradições, elas são resolvidas, tá? Mas essa harmonização nos ajuda nessa busca por resolver essas aparentes contradições. Um exemplo de aparente contradição é o cantar do galo lá de Pedro. Vocês lembram disso? Então, um evangelista diz quando o galo cantar, o outro fala quando ele cantar pela segunda vez, algo do tipo. Mas isso é facilmente resolvido, porque, ora, é o cantar do galo. Então, não tem muito problema nisso. Vocês verem que são minúcias que são facilmente resolvidas. Agora, harmonizar também tem aspectos negativos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Perde-se as perspectivas e as ênfases de cada evangelho. Então, se Mateus escreveu de uma forma e ele quis trazer os assuntos naquela sequência, ele tem um objetivo, ele tem uma ênfase. Se Marcos também quer escrever daquele jeito, ele tem um objetivo. Quando a gente harmoniza tudo, a gente acaba perdendo o objetivo que o autor tinha, o destaque que ele tinha. Não é que eles escreveram coisas diferentes, mas sobre perspectivas diferentes. Eu estou olhando para a mesma coisa, para o evento Cristo, mas eu estou olhando daqui. O outro está olhando daqui. Ele está vendo a mesma coisa, mas ele vai narrar de pontos de vista ou de perspectivas diferentes. E essas ênfases em cada evangelho é que também dão um brilho, sabe? Quando a gente tenta harmonizar, isso pode acabar se perdendo. Então, só esse cuidado aí, certo? E aí, por que 4, né? O fato é, meus irmãos, que Deus decidiu que houvesse 4 narrativas inspiradas sobre Jesus, certo? Então, os discípulos entenderam sua responsabilidade de registrarem o evento Cristo, cada um na sua perspectiva. Então, a gente acredita que isso foi supervisionado por Deus, de modo que nós tivéssemos 4 evangelhos, tá? Quero que a gente vá lá em João, capítulo 14. Eu já falei desse texto aqui uma vez, mas só para relembrar. João 14, 26, deixa eu ler isso com os irmãos. Jesus está falando sobre o Espírito Santo, o Consolador, né? Verso 25. João 14, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu acredito que essa promessa aqui, Jesus está dando aos discípulos, aos apóstolos. Porque o Espírito Santo ia atuar de forma especial neles, para eles lembrarem de tudo que Jesus fez, falou, de toda a caminhada, a trajetória ali. Atualmente, nós não precisamos que o Espírito Santo nos lembre de tudo que Jesus fez ou falou. Por quê? Porque nós temos o texto. Se você quiser lembrar de tudo que Jesus fez ou falou, vá ler a Bíblia. Mas os apóstolos que estavam nesse processo de registro, né, da Escritura, eles precisavam desse direcionamento do Espírito.
Outro texto que eu acredito que tem relação com isso, João 16, verso 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então o Espírito anunciou também essas coisas para os apóstolos, para quem ia escrever o Novo Testamento, certo? Basicamente eu creio que esses textos são direcionados aos apóstolos, àqueles que escreveram o Novo Testamento. E aí, como eu falei para os irmãos, apesar de a harmonização ter o seu lugar, ela tem sua importância, é preciso tomar cuidado com esse método, pois cada evangelho é inspirado e não as tentativas humanas de harmonização. Então você vê lá tem um livro que o autor tenta fazer exatamente isso, ele busca a harmonização lá para fazer uma linha histórica de como foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Isso não é inspirado, mas os evangelhos são. Então, a gente tem que tomar só esse cuidado, tá? Fico com os evangelhos do jeito que são, do jeito que estão. 4 evangelhos, eles são inspirados. Qualquer tentativa de harmonização não vai ser. Mas ela pode nos ajudar, ela tem a sua importância. Embora as narrativas sejam semelhantes, cada autor tem uma abordagem, e isso é muito importante, já falei aqui, certo? Agora a gente chegou na parte que a gente vai demorar um pouquinho mais, esses 2 pontos. Primeiro, o gênero textual evangelho. A gente conhece vários gêneros textuais nos nossos dias. Me ajuda aí com alguns tipos de gêneros textuais. Poesia. Continua. O Elcio já não vale. Falou poesia. O que mais? Biografia. Quem foi? Foi o Jales. Aquele cidadão ali do lado da Irlândia. Biografia, muito bom. Vai, continua. Notícia. Legal. Ok. Então, o evangelho seria mais um gênero textual. Alguns vão querer tratá-lo simplesmente como biografia, foi o que o Jales falou. Mas ele é diferente, tem suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Qual seria o gênero textual evangelho? Ele pega um gênero especial para si, nunca antes escrito, né? Que é o gênero textual biografia teológica. Então, por que biografia? Porque você tem pessoas descrevendo a vida de um certo homem, de um certo nazareno, que passou pela Judéia, Galiléia e Israel naquele período. Isso é uma biografia. Mas ela é uma biografia teológica. Por quê? Porque ela não vai simplesmente se ater aos fatos. Esse homem, né, disse ser Deus e tinha provas incontestáveis de sua palavra. Então tem um aspecto teológico aí. Então a gente junta, os evangelhos são biografias teológicas, tá? São narrativas, né, como toda biografia se propõe a ser uma narrativa da vida de alguém. São narrativas de perspectivas diferentes sobre o evento Cristo. E aí tem a teologia embutida, né? Personagem, e aí, para ser uma narrativa, tem que ter isso daqui, ó. Eu comecei com personagens, né? Tem que ter o personagem principal, que é Jesus. Então, não é uma autobiografia. Jesus não escreveu. É uma biografia. Personagem principal, Jesus. Temos personagens complexos, que são os apóstolos, ou alguns chamam de personagens esféricos. Personagens que têm um arco. Quem é mais ligado nessa área de filme, de narrativa, de leitura de livro, vai saber que os personagens complexos, esféricos, eles têm várias camadas, né? Como as cebolas têm camadas, né? Então, os personagens complexos, às vezes, eles tomam uma decisão que você concorda, você vê virtude naquilo. Outras vezes, eles tomam decisões questionáveis, que você não se compromete mais com ele. Tem algum exemplo de personagem complexo que vocês lembram assim claramente? Pedro. E assim, ele é bem complexo, né? Porque em um momento ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado Simão Bar-Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso. E aí depois Jesus diz que deveria sofrer, Pedro vai,
não falo isso de ti. E aí Jesus vai dizer o quê? Arreda Satanás. Olha, é um personagem complexo aí, ele tem camadas, né, facetas. Nós também temos personagens planos, ou personagens superficiais, que a narrativa ela não trata muito deles, eles não têm muito tempo de tela, digamos assim, né, de texto. Eles são sempre retratados da mesma forma. Exemplos, fariseus, saduceus. Essas pessoas, elas são sempre vistas como pessoas problemáticas, né? Claro que tem uma exceção ou outra. A gente vê talvez em Nicodemos uma exceção disso. Mas, enfim, personagens planos. Isso é importante numa narrativa, numa boa narrativa. Você tem que ter personagens complexos, personagens planos, por aí vai. Outra coisa de uma boa narrativa é um enredo. O enredo seria basicamente a história que está sendo contada. Tem a problematização, o clímax e o desfecho. Me ajuda aí, qual seria a problematização dos evangelhos? Agora eu quero ouvir de vocês. Qual seria a problematização dos evangelhos? Pode ter mais de uma, tá? Podem ter várias problematizações. Vai lá, me ajuda. Pronto. A busca por tentar silenciar, matar Jesus. Essa é uma problematização. Tem mais alguma? Eu acho que as outras elas vão acabar desembocando nisso, né? Você tem pessoas que são rivais de Jesus, pessoas que não gostam do que ele fala, nem de como falam, né? Você tem pessoas que veem nele alguém que ensina com autoridade, e não como os escribas e fariseus. E aí o problema começa aí. Outro problema também, esse é mais visto da perspectiva dos judeus. O problema para os romanos seria, tem alguém dizendo que é rei, e ele só pode ter um rei no Império Romano, César. Para os judeus tem alguém dizendo que é Deus aí, né? Pois é, então, problematização está feita. Qual seria o clímax? O clímax seria o pico, assim, né? O ponto mais alto da narrativa, que você se segura na cadeira. Crucificação, morte e a ressurreição, muito bom. Todos os evangelhos falam sobre isso, então fica claro, esse é o ponto, né? O clímax da narrativa. E o desfecho? Ou seja, como termina, né? Os evangelhos terminam parecido também. A ascensão de Jesus, mas antes da ascensão, o que é que ele faz? Ele dá algumas ordens, né, para os seus discípulos. A grande comissão, vão por todo mundo, pregam o evangelho. Então, você tem esse desfecho. Jesus dizendo, façam isso, eu vou, mas ele vai voltar. Né? A própria promessa dos anjos falam, né? Olha, esse que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele descerá da mesma forma como vocês viram subir. Sim. O irmão Alex está comentando que João, ele também vai além, mostrando que Jesus fez muitas outras coisas, né? Que nem dava para registrar, né? Não caberiam livros, João falando, né? É realmente interessante. Um exagero, né? É possível. Ok, os evangelhos, como boas histórias, eles antecipam eventos e preparam seus leitores para o que virá. Gente, toda boa história tem que ter isso. Tem que ter uma antecipação. Você fica, opa, isso aqui vai ser alguma coisa lá para o final, né? Você vê um filme legal, tem isso aqui. Vamos lá em Mateus capítulo 2. Esse eu quero ler com os irmãos, porque nós vamos fazer assim, ó, eu vou lendo, vou dar uma pausa e você me diz qual é a antecipação, qual é a preparação que Mateus está dando aqui, tá? Porque a gente sabe que provavelmente quando foi escrito, né, já tinha acontecido tudo. Então, Mateus poderia fazer essa antecipação. Os 12 primeiros versículos de Mateus capítulo 2. Ó. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
Vou parar aqui. Tem alguma antecipação? Então vai, me ajuda. Ele é o rei. E ele vai ser o quê? Nós viemos para quê? Adorá-lo, ele vai ser adorado. Antecipação. Outra aqui, né, no próprio verso 1, pessoas que vêm de todas as nações. Aqui você tem uns magos do Oriente, mas isso aqui é uma antecipação. Todos os povos vão adorá-lo, certo? Vou continuar, verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. E aí? Qual é a antecipação aqui? Desde bebê, tentam matar Jesus. Herodes já queria matá-lo, né? Outra coisa que a gente percebe também, essa ideia do guia. Ele vai vir para apacentar Israel. Ele é o Messias, ele é o cumprimento das promessas. Você já tem essas antecipações aqui. Deixa eu terminar. Parei no verso 9, né? Não, parei no verso 8. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui, uma última antecipação, talvez. Livramento. Então, Deus desde o começo sempre cuidando, protegendo, livrando, né? E tem outro aspecto também que eu percebi, Jesus Cristo vai ser adorado em espírito e em verdade, claro, mas também eles entregam coisas, né, presentes. Isso me lembra, tem uma certa antecipação aí das coroas que vão ser depositadas nos pés de Jesus, né? Então, enfim, boas narrativas, boas histórias têm antecipação de eventos. Os evangelistas transmitem suas emoções no texto, bem como as emoções dos personagens. Então você vai ver, né? O próprio Jesus, ele é descrito muitas vezes se alegrando, se entristecendo, ele chorou, né? Ele tem compaixão do povo. E os próprios evangelistas também transmitem suas emoções. Se não me falha a memória, é João que faz isso quando ele vai falar de Judas. Ele parece já mostrar, né, talvez um ódio que ele tivesse pelo que Judas fez. E ele já fala, né, o filho da perdição, que se apartou do nosso meio. Então tem esse aspecto de emoção também. Aí a gente tem que tomar um cuidado aqui. É mais tranquilo, eu diria, é mais fácil, talvez, extrair teologia de cartas, de epístolas. Porque, por exemplo, uma carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Paulo já é mais claro, ele está dando já diretrizes, ele está sendo já prescritivo, né? Ele já está dando ordens claras ali. Em uma narrativa, a gente tem que tomar o cuidado para diferenciar uma descrição, isso aqui está só sendo narrado, de uma prescrição, isso aqui é uma ordem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Eu trouxe aqui Marcos capítulo 15, vamos dar uma olhada lá. A partir do verso 29.
aqui o contexto, né, Jesus crucificado entre dois malfeitores, diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Isso daqui é uma narrativa, mas você vê claramente que o autor não se compromete com as palavras dessas pessoas. Então, Jesus não é o Cristo apenas se ele descer da cruz. Justamente pelo fato dele ser o Cristo, era necessário passar por aquilo. Então, você vê narrativas que não necessariamente têm algo prescritivo. Às vezes, o próprio autor, ele deixa claro: olha, eu não estou concordando com isso aqui. Isso só aconteceu. Vamos pular lá para o verso 36, quando Jesus fala: Eli, Eli, né? E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui nós temos o evangelista, né, Marcos, se comprometendo com isso. Olha, o véu foi rasgado. O centurião, ou seja, um gentil, alguém que nem judeu era, olhou e reconheceu: esse era o Filho de Deus. Então, para a gente perceber, né, as nuances aqui das narrativas, da descrição, da prescrição, enfim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, nesse último ponto aqui, algumas pessoas elas querem descredibilizar os evangelhos por dizerem: se fosse só uma biografia, ok. Como é uma biografia teológica, né, tem um aspecto religioso, não vale. Porque lembra do Bart Ehrman, lembra lá do Bultmann, o Jesus histórico ele está muito enrolado com o Cristo da fé e algumas pessoas não conseguem nem diferenciar. Ok, qual seria a nossa resposta? O aspecto religioso dessas obras não invalida sua acurácia histórica. Você vê vários homens aqui que são retratados e que, de fato, já tem provas historiográficas, né, e provas históricas sobre eles. Pôncio Pilatos, o próprio sumo sacerdote da época, né, se não me engano, Anás ou Caifás. Então, você vê que o aspecto religioso não invalida a acurácia histórica. Todo mundo vai partir de um pressuposto. E essas pessoas partem do pressuposto de que os evangelhos têm que ser invalidados. E aí eles vão usar esses argumentos aqui. O nosso pressuposto, tá? E não tem problema ter pressuposto, você só tem que estar ciente deles. O nosso pressuposto é que esse é um texto inspirado e que o aspecto religioso da obra não invalida, né? Não invalida sua acurácia histórica. E aí, já caminhando para o final, como eu disse, não vamos entrar em cada evangelho, buscar trazer só algumas informações. O primeiro, que aparece na nossa Bíblia, né, Mateus. Mateus, esse nome é um nome judeu, nome judaico, tá? E Levi também. Aí tem 2 opções para isso. Alguns acreditam que o nome dele era Levi e que depois de seguir a Cristo, foi para Mateus. Outros vão dizer que não. Ele já tinha esses 2 nomes, era comum até. E talvez, quando tivesse se tornado um publicano, um cobrador de impostos, teria que abraçar algum nome. Quando largou, teve que abraçar outro. Seja como for, são 2 nomes judeus, mostrando que Mateus era um judeu. Era um cobrador de impostos. Dos apóstolos ali, ele era o mais letrado, né, de maior estudo, e ele era mais abastado, né? Não era que ele era rico, mas ele estava numa condição superior aos outros apóstolos, tá? Pois é. Inclusive, os apóstolos, eu acredito que eles tinham uma certa desconfiança de Mateus. Porque, pensa comigo, quem seria a pessoa ideal para ficar para ser responsável pelas finanças do grupo, né? Mateus.
Mas não era Mateus que era o das finanças, né? Era um tal de Judas. Enfim, ele escreveu principalmente para um público judaico. Isso fica claro porque Mateus traz muitas referências do Antigo Testamento. Ele é o que mais puxa, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito lá em tal livro do Antigo Testamento. Então, sempre puxando referência do Antigo Testamento. Então, provavelmente, ele escreveu para esse público judaico e ele faz muitas citações, então. E ele nem precisa explicar muita coisa do judaísmo. Ou seja, o público dele já entendia bem, já tinha noção do que ele estava falando. O objetivo dele é mostrar que Jesus de Nazaré é o tão esperado Messias. E aí nós vamos ver, cada evangelista vai ter sua ênfase. A ênfase de Mateus é retratar Jesus como rei, o filho de Davi. Inclusive, não precisa ir lá, mas está aí, Mateus capítulo 1, nesses versículos aí, você vai ver a genealogia de Jesus. E Mateus quer deixar claro, ele é descendente de Abraão, ou seja, cumprimento das promessas a Abraão, e ele é o descendente de Davi, cumprimento das promessas a Davi. Então, ele é o rei que vem para reinar, ele é o filho de Davi. Essa é a ênfase de Mateus. É claro que ele vai retratar outros aspectos, tá? Então, não pense que ênfase significa tirar todo o resto, mas só um destaque a mais. Marcos, segundo a tradição, ele era um jovem que ouviu de Pedro grande parte das histórias de Jesus. Escreveu principalmente para um público gentil, especialmente o romano. A gente sabe disso porque muitas vezes quando ele vai falar de algo da cultura, da religião judaica, ele tem que explicar, ele tem que dar algum complemento. Então, provavelmente, ele escreve para os gentios, e principalmente os romanos. E é interessante que alguns do contexto da época parecia que viam Jesus como um semideus, somente nessa cultura romana, que você tinha os deuses, os semideuses e por aí vai. E Marcos, ele vai exatamente atacar isso. Ele não era um semideus, ele era de fato Deus, Jesus é Deus. Marcos é um evangelho de ação, né? Deixa eu só mostrar isso para os irmãos. Vamos lá no capítulo 1. Não precisa ler tudo, mas se você perceber, o início das perícopes, eles dão sempre essa ideia de ação, de movimento. Olha só o verso 7. E pregava dizendo. Aí olha o verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, por João foi batizado no Rio Jordão. Olha o verso 12. E logo o Espírito impeliu. 14. Depois de João ter sido preso. 16. Caminhando junto ao mar da Galileia. 21. Depois entraram em Cafarnaum. Então, é um evangelho de muito movimento, o tempo todo. Os outros, eles também vão trazer essa ideia de movimentação. Mas percebe que as perícopes de Marcos são até menores. Então, ele descreve, vai para a próxima. Como que, alguns dizem, né, o evangelho para quem tem pressa. Então, ele está buscando ser resumido, e isso mostra um evangelho em ação, né? Marcos sendo bem ativo. Às vezes, até se você for buscar ler tudo de uma vez, você perde o fôlego, né? É muita ação nesse evangelho. E a ênfase de Marcos é Jesus como servo. Ele vem para servir, dar sua vida em resgate por muitos. O texto aí. Lucas era um médico, um pesquisador cuidadoso e um historiador exato, preciso. Não que os outros não tivessem essa precisão, mas Lucas se importa com isso, sabe? Em deixar claro a ordem das coisas, enfim. Lucas escreve para um público gentil, usando a escrita mais sofisticada do Novo Testamento. O grego de Lucas é o mais rebuscado, talvez ali empatando com o escritor de Hebreus, mas é um grego bem sofisticado. E a gente viu, né, até na leitura de Lucas capítulo 1, que ele escreve para Teófilo. Provavelmente Teófilo era o patrocinador, né? Quem estava pagando Lucas para fazer essa acurada investigação, para trazer os fatos do evento Cristo. O seu evangelho é o primeiro volume de 2 contribuições canônicas. Então, Lucas escreve também o livro de Atos. Alguns vão até dizer, olha, era melhor que Lucas e Atos fosse visto tudo junto, misturado de uma vez. Só que, historicamente, eles acharam melhor colocar João no meio e deixar os 4 evangelhos primeiro, certo? Tem mais a ver até com a história, porque Atos vai falar
depois do evento Cristo, né? A ênfase de Lucas, Jesus como filho do homem. E o próprio Jesus, ele traz esse termo para si, né? Sempre chamando-se de filho do homem. E aqui tem um aspecto de humano, mas também tem um aspecto de cumprimento de profecias. Ele é o filho do homem. Lembra lá? Daniel fala sobre isso. Então tem um aspecto de cumprimento de profecia também, nessa ênfase aqui. Por último, João. Eu nem falei, né? Eu falei do nome de Mateus. Marcos, ele era um jovem. Também esse nome, Marcos, parece que não era... ele parece ser um nome romano, certo? Então, talvez Marcos ele fizesse parte de um aspecto dos judeus mais helenizados, certo? Lucas também é um nome um tanto quanto gentil, certo? E João está aqui. João é outro, a gente até viu isso, né? Só temos 2 apóstolos aqui, Mateus e João. Marcos escreveu provavelmente aos pés de Pedro, e Lucas escreve com acurada investigação, talvez chamando, né, várias testemunhas oculares para narrar o que aconteceu. João é alguém que foi testemunha ocular de praticamente todo o ministério de Jesus, né? Esse nome é bastante judaico, então tem esse aspecto aí de Mateus e João serem judeus, testemunhas oculares. Ele era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Talvez ele alguns vão dizer, né? Tinha um círculo apostólico, digo melhor, mas tinha uns 3 que Jesus chamava para mais perto. João, Pedro, Tiago. Tudo bem. Então, João foi o único que não foi martirizado dos apóstolos. A tradição conta que ele foi exilado na ilha de Patmos e lá escreveu o Apocalipse. Escreve para um público amplo, tendo sua linguagem mais acessível. Dos evangelistas, a linguagem de João é a mais acessível, tá? É o último evangelho e não faz parte dos sinóticos, ou seja, ele tem essa diferença de Mateus, Marcos e Lucas. João parece tratar de aspectos mais particulares da obra de Cristo. A ênfase dele, Jesus como Deus. E aí depois vocês podem olhar esses textos. Tem até outros que eu não coloquei aqui. Jesus usando ele começa com eu sou e termina. Por exemplo, eu sou o pão da vida. O que mais? Eu sou a água da vida. Eu sou o bom pastor. Por aí vai. Então, Jesus sempre trazendo para si, né? O único texto que eu quero ler com os irmãos, aí já para a gente finalizar, João 8, 56. Oi? Uhum. É possível. Sim, sim. Verdade. João capítulo 8, verso 56, assim. Jesus falando, né? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Isso aqui está claro demais. Pegar em pedras por quê? Porque aquele homem está dizendo ser Deus. Então, está claro aqui, né? Ele fala, eu sou. Isso aí, você vai lembrar de Moisés lá. Como é que eu vou dizer quem foi que me enviou, né? Deus diz, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Jesus chamando para si essa autoridade, como o próprio Deus. E em outros textos também, eles pegam em pedras para atirar em Jesus, né? Por quê? Porque Jesus estava deixando claro para eles que ele era Deus. Inclusive, quando ele se chamava Filho de Deus. E nesse aspecto de Filho de Deus, compartilha da essência divina.
E aí eles pegam em pedras para atirar em Jesus. Então Jesus deixou claro, e João quer trazer essa ênfase, Jesus como Deus. De modo que você não tem quatro Jesus, né? Você tem um só, e os evangelistas vão nas perspectivas. Ele é o rei, certo? Ele é servo, certo? Ele é homem, e ele cumpre as promessas de filho do homem. E ele é Deus também. Tudo junto em uma pessoa só. Amém? Então, é isso, meus irmãos, nós concluímos. E aí eu vou deixar para cada professor dos evangelhos vir com mais informações sobre o seu evangelista, tá bom? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por termos aprendido um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que possamos aprender das Escrituras. Que isso possa ser útil nos nossos devocionais. Que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações e nos transforme, nos mude. Que possamos ser guiados por ela. Assim nós choramos, pedindo também por logo mais à noite, que possamos estar aqui reunidos para cultuar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor Vladimir, Pastor Sandro. O aviso é culto às 18 horas, certo? Vamos fazer uma oração silenciosa aí? E aí damos por encerrada a escola bíblica.